Marco Antônio chega em casa, fecha a porta e logo encontra a mãe Janete. Na sequência, ele lhe deseja uma boa noite de maneira respeitosa e Janete responde de forma serena. Logo depois, Marco Antônio questiona se ela está satisfeita com os serviços de Josué e Janete confirma que sim, perguntando o motivo daquela pergunta, afirmando em seguida que Josué é uma pessoa fina, educada e de bons modos. Marco Antônio comenta que ele não parece um cocheiro comum e Janete diz que não está entendendo onde Marco Antônio quer chegar com aquela conversa, ao que Marco Antônio diz que fez apenas um comentário sem maiores intenções. Janete então pede para mudarem de assunto e Marco Antônio comenta que Francisco perguntou quando Janete pretende deixar a casa para que ele possa voltar. Janete responde que está cuidando disso. Marco Antônio pergunta se ele pensa em comprar outra casa ou alugar alguma e Janete diz que ainda não sabe o que fará. Marco Antônio afirma sentir-se sem rumo, dizendo que pretende ir com Janete para onde quer que ela vá e chega a sugerir que ela more na casa que ele construiu. Porém, Janete nega e afirma que quer morar sozinha daqui para frente, deixando Marco Antônio em silêncio. Em seguida, Luísa chega levando o jantar de Josué. Josué agradece, mas questiona por que foi Luísa quem trouxe, e ela responde que queria conversar com ele. Luísa pergunta onde Josué tem ido todos os dias com Janete, e Josué questiona por que aquilo lhe interessa. Luísa então diz que não é nenhuma trouxa, afirmando que ela mesma arruma a cama ao lado de Janete e garante que Josué tem deixado rastro pelos lençóis. Luísa deixa claro para Josué tomar cuidado, pois Marco Antônio está muito desconfiado da relação entre ele e Janete. Em seguida, Luísa se retira e Josué permanece tenso e preocupado. Enquanto isso, Paula brinca com a filha na presença de Inês, criando um clima mais leve. Anacleto comenta que Francesco se esqueceu da promessa feita, mas Francesco responde que a situação não está fácil para arrumar emprego na cidade. Anacleto diz que entende e afirma que a promessa de Francesco era conversa fiada. Francesco explica que não pode levar Anacleto para trabalhar na casa bancária, pois seria necessário lidar com o público com o mínimo de preparo e educação. Anacleto questiona se ele não tem isso, e Francesco responde que infelizmente não, dizendo que essa é a verdade. Anacleto se ofende com a resposta e Francesco diz que um bom emprego para ele seria no cemitério, o que desperta o interesse imediato de Anacleto. Francesco explica que estão precisando de um coveiro. Anacleto questiona e Francesco comenta que os coveiros lidam apenas com os falecidos e os falecidos não reclamam de nada. Logo depois, Francesco sai, deixando Anacleto resmungando e pedindo paciência a Deus. Em outro momento, Mateu permanece em silêncio, pensativo. Juliana se aproxima e beija o rosto dele com carinho, pedindo para que ele tenha paciência, dizendo que a qualquer momento aparecerá um serviço para ele. Juliana lembra que eles têm uma quantia guardada e que ela está trabalhando. Mateu diz que sabe e afirma que vai esperá-la na sala para que jantem juntos. Juliana responde que já está descendo. Mateu beija Juliana e sai do quarto. E Juliana comenta consigo mesma que tudo isso é por causa de Amadeu. Enquanto isso, Amadeu comenta que Mateu está com raiva dele. Hortência diz que Amadeu poderia arrumar trabalho para Mateu nas obras, mas Amadeu responde que não quer mais encrenca. Juliana desce as escadas com semblante abatido e, ao chegar mais próxima, assegura que vai buscar a janta, tentando manter a rotina apesar do clima pesado. Amadeu comenta de forma ressentida que Juliana também não quer mais vê-lo, enquanto Hortência diz sentir pena de Juliana diante de tudo que vem enfrentando. Amadeu afirma que todos precisam viver a própria vida e seguir em frente. Logo depois, Juliana questiona o que aconteceu com Dolores, e Dolores desabafa, dizendo que não consegue se acostumar com a ausência que Juanito lhe faz, afirmando que agora fica sozinha na cozinha, perdida em pensamentos, lembrando da riqueza que era ter Juanito ao seu lado, o que deixa Juliana profundamente incomodada, que pede pelo amor de Deus para que não fale mais sobre isso, dizendo que já não suporta reviver essa dor. Juliana garante que não tem mais lágrimas para chorar e se revira visivelmente abalada. Em outro momento, Marco Antônio comenta que não quer vender a casa que construiu e muito menos alugá-la, enquanto Janete volta a falar sobre o desejo firme de morar sozinha. Marco Antônio questiona o que a impede de viver dessa forma e Janete responde que é ele, ao que Marco Antônio diz que dará um jeito, sugerindo que talvez continue morando na mansão com o pai Francisco. Janete menciona a italiana e Marco Antônio afirma que se dá muito bem com ela. Em seguida, Marco Antônio pede para Janete se mudar para a casa que ele construiu, alegando que não cobrará aluguel algum. Janete comenta que gastará dinheiro apenas com a mobília, diz que no dia seguinte iria querer ver a casa, e Marco Antônio afirma que deixará a chave com a mãe, que agradece. Matilde elogia a filha de Angélica, dizendo que ela é bela como a mãe, e Angélica comenta que a filha é bastante teimosa. Angélica questiona se Matilde não pretende ir para a colônia, mas Matilde nega, afirmando que não quer deixar Angélica sozinha no casarão.
Angélica diz que já está acostumada a ficar sozinha, porém Matilde reforça que prefere permanecer ali. Matilde então leva a filha de Angélica para ser alimentada por ordem da própria Angélica. E Angélica comenta consigo mesma que precisa calcular quantos sacos serão necessários para ensacar todo o café da colheita. Enquanto isso, os italianos dançam ao som da música italiana, outros se divertem e alguns preparam a massa. Gomesindo comenta que assim que a colheita terminar, tentará dar um jeito de ter Angélica com eles na mansão da cidade. E Rosana pede para o pai realmente fazer isso. Maria demonstra preocupação, comentando que Angélica fica sozinha com a neta. Augusto diz que Matilde está com elas, mas Maria questiona o que Matilde poderia fazer em uma hora de aperto. Gomesindo chama Angélica de esperta e Augusto ressalta que desde muito cedo, Angélica aprendeu a andar com as próprias pernas e a pensar com a própria cabeça. Rosana pede desculpas e diz que vai se deitar. Maria pede que antes de ir para o quarto, Rosana vá olhar o irmão e Rosana concorda. Em outro ambiente, Francesco comenta que o pai de Paola fez muito bem em vender a fazenda, mas Paola diz que agora Anacleto vive se queixando por não ter o que fazer. Francesco afirma que ele já é um senhor que trabalhou muito nesta vida, mas Paola pede que Francesco pare de implicar com ele. Francesco diz que apenas se defende, e Paola pede que não discutam por causa disso, dizendo ainda que o pai anda muito nervoso e pede que Francesco compreenda. Paola questiona se não vão levar Inês e Anacleto para a mansão, e Francesco confirma que não, alegando que quer sossego. Francesco questiona se Marco Antônio continua namorando com eles e diz que depois conversam sobre isso. Em seguida, Josué entra na casa tentando fazer o mínimo de barulho possível, observando atentamente cada canto, enquanto Marco Antônio está concentrado na leitura de um livro. Luísa vai até o quarto de Josué e não o encontra, dizendo a si mesma que ele deve estar no quarto da madame. Janete comenta que o filho está em casa e beija Josué. Marco Antônio ouve alguns sons, mas continua lendo. Janete diz que Josué deveria ter esperado mais um pouco. Josué responde que não aguentava mais esperar. Janete diz que ele só pode ser maluco, e Josué afirma que é por ela. Marco Antônio então pega o roupão e decide sair do quarto. Tenta abrir a porta do quarto de Janete e pergunta se a mãe está acordada, enquanto Janete permanece em silêncio com Josué na cama. Marco Antônio insiste por alguns instantes, mas acaba desistindo e se afasta. Luísa permanece pensativa na sala quando Marco Antônio aparece de repente e questiona por que ela ainda está acordada àquela hora. Luísa disfarça dizendo que não está fazendo nada de importante e alega que já estava se preparando para se deitar. Marco Antônio então pergunta diretamente sobre Josué e Luísa dá a entender que não sabe de nada a respeito dele, tentando parecer natural. Em seguida, Marco Antônio questiona se Janete tomou algum calmante ou algum chá antes de se deitar, mas Luísa nega. E Marco Antônio comenta que irá verificar se o cocheiro já está dormindo. Quando Luísa fica sozinha, passa a refletir e diz para si mesma que Marco Antônio não imagina onde o cocheiro realmente está dormindo naquela noite. Luísa se pergunta em silêncio se Josué está mesmo dormindo no quarto dele, e pouco depois Marco Antônio volta e nega, afirmando que ele não está lá. Luísa, agora sozinha, comenta consigo mesma que quer ver de que forma Josué e Janete irão escapar dessa situação. Logo depois, Marco Antônio invade o quarto de Janete de maneira abrupta e questiona o motivo de a porta ter estado trancada há pouco tempo. Janete responde dizendo que estava dormindo sozinha e acrescenta que teve a impressão de que Marco Antônio havia batido a porta. Janete ainda ironiza, perguntando se ele está procurando algum ladrão, mas Marco Antônio deixa claro que está procurando um cocheiro que não se encontra dormindo no quarto dele. Marco Antônio tenta observar se Josué sai de dentro da casa naquele momento, mas acaba não vendo mesmo indo embora. Enquanto isso, Josué entra em seu próprio quarto e fica pensativo, refletindo sobre o que acabou de acontecer após ter ficado com Janete. Logo depois, Janete pergunta a Marco Antônio se ele encontrou alguma coisa, e Marco Antônio responde que não. Janete então afirma considerar um insulto Marco Antônio ter entrado em seu quarto daquela maneira. Marco Antônio rebate dizendo que é uma vergonha Janete receber um cocheiro em seu quarto debaixo do nariz dele. Janete reage dizendo que Marco Antônio não sentiu vergonha quando o próprio pai a abandonou por causa da imigrante italiana, afirmando ainda que Marco Antônio inventou mentiras para enganá-la e acobertar as safadezas do pai. Janete questiona se ela está condenada à solidão em respeito a pessoas que nunca a respeitaram, mas Marco Antônio afirma que quem não se respeita é ela. Janete então cita que Francesco está com a macarroneira, e Marco Antônio diz que não consegue viver aquela situação, alegando que tudo parece um pesadelo. Janete responde dizendo que está vivendo isso sim, e garante que está apaixonada por Josué, exigindo respeito. Marco Antônio questiona o que acontecerá
caso ele não respeite a ameaça e acabar com a vida de Josué. E Janete afirma que isso e isso acontecer, ele estará acabando com a vida dela para sempre. Janete diz que agora Marco Antônio já sabe de tudo e que não existe mais motivo para esconder nada dele. Marco Antônio concorda em silêncio e se retira, mas antes de sair, Janete pede que ele não a odeie por isso e que a deixe viver a vida dela em paz. Marco Antônio responde garantindo que não tem mais mãe e Janete fica sozinha se perguntando se terá mesmo que pagar esse preço. Em seguida, Marco Antônio pega o coche e vai embora. Enquanto Janete caminha pela casa, Luísa informa que Marco Antônio já saiu. Antônia comenta que ele não quis tomar o café porque parecia completamente transtornado. Luísa questiona o que aconteceu, mas Janete responde de forma seca, dizendo que isso não é da conta nem de Luísa e muito menos de Antônia. Logo depois, Josué aparece e Janete informa que Marco Antônio dispensou os serviços de Josué por aquele dia. Josué questiona o motivo e Janete pede para ele se acomodar à mesa com a intenção de tomar café com ela. Janete diz que Josué não é mais cocheiro daquela casa. Josué obedece em silêncio, enquanto Antônia e Luísa ficam em choque com a decisão. Janete pede que ambas sigam com suas vidas normalmente e ordena que Antônia e Luísa sirvam Josué. Luísa serve o café a Josué e Janete troca olhares com ele enquanto toma café ao seu lado. Em outro momento, Marco Antônio paga o cocheiro e chega à casa bancária, onde passa a refletir sobre como irá contar tudo isso para Francisco, alegando que a situação representa uma humilhação para os maglianos e afirmando para si mesmo que Janete está completamente fora de si. Francisco compra um jornal de um menino enquanto caminha em direção à sua casa bancária. Ao chegar, ele cumprimenta o filho com um bom dia e Marco Antônio responde de forma contida. Em seguida, Marco Antônio pede para o pai se acomodar antes de qualquer conversa. Francisco estranha e questiona o que está acontecendo, mas Marco Antônio insiste que para ele se sentar primeiro. Após isso, Marco Antônio afirma que os marianos faliram. Comenta também que a desconfiança que ele tinha da mãe não era infundada. Francisco fica alarmado e pergunta o que exatamente Marco Antônio descobriu sobre Janete. E Marco Antônio afirma que Janete está junta com o cocheiro. Francisco reage dizendo que isso não pode ser verdade, mas Marco Antônio insiste, afirmando que Janete colocou o cocheiro no lugar de Francisco. Diante disso, Francisco pergunta como o filho descobriu tal situação e Marco Antônio responde que a própria Janete confessou tudo na noite anterior, o que deixa Francisco em choque. Marco Antônio reforça que aquilo é verdade e comenta que passou a noite inteira se revirando na cama sem conseguir dormir, tentando decidir que atitude deveria tomar ao amanhecer. Francisco então pergunta qual atitude ele resolveu tomar e Marco Antônio explica que saiu de casa sem tomar café e não utilizou o coche justamente para não ter que encarar Josué, pois tinha medo de não conseguir se controlar. Francisco diz que ele fez bem ao agir assim. Marco Antônio comenta ainda que quando disse à mãe que tinha vontade de acabar com a vida de Josué, Janete respondeu que, se isso acontecesse, ele estaria acabando com a vida dela também. Francisco então conclui que Janete está apaixonada e Marco Antônio confirma, acrescentando que Janete ainda citou Paola e Francisco como forma de defesa durante a discussão. Enquanto isso, Josué desce do coche e abre o portão e Janete observa atentamente a casa a partir do coche. Marco Antônio então pergunta ao pai o que eles irão fazer diante de tudo isso. Francisco pede um tempo para pensar e logo afirma que não vai fazer nada, alegando que Janete não deve mais fidelidade a ninguém neste mundo. Marco Antônio diz que não vai permitir que Janete viva com Josué na mansão que ele construiu. Mas Francisco ressalta que aquela casa não trouxe sorte alguma para Marco Antônio, lembrando que ele perdeu Juliana justamente quando a casa ficou pronta. Marco Antônio admite que sabe disso. Francisco então pede para Marco Antônio olhar para ele, e em seguida pede para que o filho não odeie a mãe, alegando que eles precisam deixar Janete viver a própria vida. Em outro momento, Janete afirma que aquela é a mansão, e Josué fica impressionado ao observá-la. Janete pede para que entrem. Josué questiona se agora que Marco Antônio já sabe de tudo, ele permitirá que ambos vivam ali. Janete diz não saber, mas ainda assim pede que entrem, e os dois entram juntos na mansão. Em paralelo, Mateu caminha pelas ruas em busca de emprego, enquanto no trem, Bartolo comenta que às vezes sente saudade da Itália deles. Leonora diz que também sente, e Rosa afirma que gostaria de conhecer a Itália. De volta a casa, Luísa comenta que Janete se deitou no quarto do cocheiro e que ainda o mantém dentro da casa para dormir com ela. Antônia diz que quando Janete chamou Josué para sentar-se à mesa com ela para tomar café da manhã, ficou sem saber como reagir. Antônia afirma que aquela família acabou de vez, e Luísa questiona se Marco Antônio ainda continuará vivendo naquela casa, sabendo que a própria mãe dorme com o cocheiro em seu quarto. Em outro momento, Josué e Janete se beijam. Marco Antônio comenta que o cocheiro Josué não tem jeito para aquele tipo de trabalho, alegando que ele é fino demais para a função. Francisco pergunta onde Marco Antônio quer chegar com isso, mas
mas Marco Antônio diz que nem ele sabe. Francesco então afirma que Marco Antônio vai ter que entender que não é dono da vida de sua mãe, Janete. Marco Antônio pede que eles voltem ao trabalho. E no trem, Leonora questiona se Bartolo lembra do casamento deles. Bartolo responde que sim e acrescenta que Leonora foi a noite mais bonita que ele viu em toda a sua vida. Bartolo relembra que, com emoção, a chegada de Leonora como noiva no casamento de ambos na Itália, recordando cada detalhe daquele dia marcante. E garante que ama Leonora acima de tudo, enquanto Leonora responde dizendo o mesmo ao seu amado, reafirmando o sentimento que os une. Em outro ponto, Mateu continua enfrentando longas filas na tentativa incansável de conseguir um trabalho, enquanto Gumecindo questiona Augusto se ele acredita que a situação econômica pode piorar ainda mais. Augusto admite que está bastante preocupado com o dinheiro que Gumecindo colocou na casa bancária de Francesco. Gumecindo pergunta o motivo de Augusto estar lhe dizendo aquilo, e Augusto ressalta que outros bancos já quebraram diante de toda essa situação, o que leva Gumecindo a questionar diretamente se a casa bancária de Francesco também corre o risco de quebrar. Augusto dá a entender que sim e afirma que Francesco deve estar prevenido. Em seguida, Leonora e Bartolo chegam à fazenda, onde Matilde recebe Rosa com carinho. Leonora explica que vieram fazer uma visita para Angélica, que fica contente com a presença deles. Bartolo comenta que estava preocupado e queria saber como as coisas estavam andando. Angélica responde que tudo está correndo às mil maravilhas em relação à colheita. Matilde pergunta se pode levar Rosinha para brincar com a filha de Angélica. Leonora permite, mas pede que Matilde providencie algo para Rosa beber, pois ela está com sede. Leonora comenta que a filha costuma ficar muito tempo trancada dentro de casa, o que Angélica considera uma judiação. Bartolo afirma que é melhor levarem a menina para fora. Leonora então relembra que em uma ocasião em que levaram Rosa, ela ficou próxima de uma cobra. Angélica pergunta o que fizeram naquela situação e Bartolo responde que eliminaram a cobra. Bartolo aproveita para dizer que quer saber se Angélica está precisando de ajuda com o povo da colônia. Angélica suspira profundamente e se acomoda. Em outro momento, Janete chega de coxa em casa acompanhada de Josué, e Josué questiona se não é arriscado ele entrar na casa daquela maneira. Janete responde que não tem mais nada a temer desde o momento em que confessou tudo a Marco Antônio. Josué comenta que poucas coisas nesta vida ainda lhe dão medo, especialmente quando luta por alguém que deseja tanto. Janete pede que ele tenha paciência e espere que Marco Antônio entenda a situação e respeite seus sentimentos, assim como respeitou os sentimentos do próprio pai. Luísa pergunta se pode mandar servir o almoço e questiona se Janete vai almoçar sozinha. Janete responde que Josué vai almoçar com ela. Luísa atende ao pedido e se retira, enquanto Josué fica pensativo. Luísa comenta com incredulidade que não está acreditando no que está acontecendo. Antônia pergunta o que houve e Luísa explica que Josué vai almoçar com a madame. Antônia questiona se existe a possibilidade de Marco Antônio aparecer para o almoço, e Luísa diz que não quer nem imaginar o que pode acontecer. Em outro cenário, Mariana se diverte com Francisquinho na Santa Casa de Misericórdia, enquanto Luísa serve Janete e Josué à mesa. Janete comenta com Josué que precisará comprar alguns móveis para casa. Josué concorda. Janete afirma que não quer mais continuar vivendo naquela casa, e Luísa observa que isso acontece após muitos anos. Luísa pede licença para fazer uma pergunta e questiona se devem arrumar o quarto de hóspedes para Josué, mas Janete afirma que ele continuará dormindo no quarto de cocheiro até que ambos deixem a casa, alegando que isso é mira de prevenção. Paralelamente, Marco Antônio e Francesco caminham juntos e chegam ao restaurante. Marco Antônio afirma que não quer encarar Josué e que isso o faz evitar também encarar a própria mãe. Francesco diz compreender o que o filho está sentindo. Marco Antônio fala sobre sua revolta e desilusão, e Francesco insiste que agora eles precisam deixar Janete viver a própria vida. Marco Antônio questiona se isso inclui viver com o cocheiro, dizendo ser muito difícil aceitar tal situação. Francesco afirma que a única forma de proteger Janete é conhecer melhor quem é o cocheiro Josué, e Marco Antônio pergunta como eles vão fazer isso. Em outro momento, Mateus chega à pensão exausto, dizendo que cansou de andar. Dolores pergunta se ele conseguiu algum emprego. Mateus confirma que não conseguiu, mas comenta que está com muita fome. Dolores diz que fará um prato para ele, e Mateus se acomoda à mesa, enquanto Matilde continua trabalhando. Angélica comenta que aparentemente Rosana acredita que conseguirá reconquistar o marido, afirmando que ela ainda tem esperança e lembrando que Gumecindo permite que Mateus vá à casa visitar o filho. Leonora diz que não acha justo o que ele está fazendo com Mateus. Angélica responde que Gumecindo ficou magoado com a forma como Mateus saiu da fazenda. Bartolo concorda, dizendo que com toda a razão. E Angélica finaliza comentando que o amor entre Mateus e Juliana está se acabando, ao que Leonora compara a relação a uma flor que lentamente murcha. Bartolo reclama abertamente sobre a escolha de Mateus, dizendo que ele poderia muito bem estar cuidando dos cafezais, e Leonora concorda, afirmando que dessa forma, Angélica não precisaria trabalhar tanto quanto vem trabalhando. Porém, Angélica diz que não se queixa da própria rotina. Bartolo
Paola então comenta que Gomercindo ainda conseguirá salvar o casamento de Rosana, enquanto Dolores afirma que depois de tudo que Mateus passou nesta vida, ele não pode se deixar desanimar por mais nada. Mateus responde dizendo que está cansado de muita coisa. Dolores diz compreender, alegando que ele perdeu o filho e que com isso se foi a alegria da casa. Mateus afirma que ele e Juliana sequer chegaram a ver o filho falecido. Dolores comenta que Hortência também não ouviu, dizendo que teria sido muito doloroso. Mateus afirma que não há mais nada que eles possam fazer agora. Dolores pede para Mateus comer e tentar ficar em paz. Em seguida se retira, enquanto Mateus se alimenta em silêncio. Em outro ponto, algumas crianças se divertem na Santa Casa brincando. Por sua vez, Hortência deseja boa sorte a Mateus, que responde educadamente. Mas Amadeu se retira sem falar com ele. Hortência comenta que Mateus acha que ele ainda não o perdoou. Mateus confirma que não o perdoou e pede apenas para comer em paz. Em outro momento, Juliana confessa ter medo de chegar em casa e encontrar Mateus desanimado. Paola assegura que Deus vai ajudar e que uma boa notícia ainda surgirá. Paola diz que gostaria muito de dar um emprego a Mateus na fábrica, mas explica que a situação está apertada. Juliana diz que entende perfeitamente. Paola reforça que Deus vai dar um jeito e pede que elas voltem para casa. Juliana e Paola pegam seus filhos, enquanto Gomercindo comenta achar que é perda de tempo todos tratarem bem o italiano. Rosana chega e questiona o comentário. Gomercindo diz que, apesar de tudo, Mateus não deve aceitar a ideia de voltar a viver com Rosana, mas Rosana revela que ainda tem esperança. Augusto afirma que o casamento de Rosana não teria acabado caso Mateus tivesse juízo. Gomercindo diz saber exatamente onde Augusto quer chegar. Rosana assegura que foi um grande erro terem achado que Mateus pudesse se apegar a ela em troca dos cafezais, dizendo que isso deveria ao menos merecer reconhecimento por parte de Gomercindo diante do caráter de Mateus. Gomercindo comenta de que, de qualquer forma, ele próprio é o maior interessado em que Rosana volte a se entender com Mateus. Rosana diz que se Mateus quisesse ela, voltaria para a fazenda para trabalhar com Angélica. Rosana questiona até quando Angélica vai aguentar a vida que leva. Gomercindo responde que é a vida que Angélica gosta de levar. E Augusto afirma que, por ele, já teria vendido as fazendas há muito tempo. Florinda questiona se pode servir a janta, alegando que mandaram perguntar. Gomercindo responde que podem servir. Em seguida, Juliana volta para casa e entra no quarto da pensão, questionando se Mateus conseguiu algum emprego. Mateus confirma que não. Juliana pede para ele ter paciência, dizendo que uma hora tudo vai dar certo. Juliana comenta que Paola teve de mandar pessoas embora da fábrica porque a situação não está boa. Juliana pede para Mateus ficar com a filha enquanto ela vai jantar. Mateus aceita. Juliana agradece e beija Mateus antes de sair. E Mateus, ao ficar sozinho no quarto, comenta que poderia ser o filho deles vivo. Em outro momento, Marco Antônio afirma a Luísa e Antônia que não vai levar nada do que é dele da casa, garantindo que continuará no próprio quarto. Luísa questiona se Francisco vai permitir que Marco Antônio continue morando ali, mesmo com a Paola e a filha na casa. Marco Antônio pergunta onde está o cocheiro. Luísa responde que ele está dormindo no quarto dele e acrescenta que Janete subiu para o quarto dela. Antônia revela que Janete e Josué tomaram café da manhã, almoçaram e jantaram juntos à mesa, o que deixa Marco Antônio incomodado. E Antônia acaba percebendo que pesou o clima.